Audiolivro Contagem Regressiva: O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Capítulo 8: As Sete Pragas. Eu devia ter 6 ou 7 anos quando ouvi pela primeira vez falar dos últimos flagelos que cairão neste mundo antes da volta de Cristo. Flagelos divinos não eram desconhecidos para mim. Minha mãe havia me contado a respeito das pragas que caíram sobre o Egito, quando o faraó recusou que Israel saísse para a terra da liberdade. Mas aquilo era história. Acontecera havia muitos anos, em um lugar distante de mim, e com pessoas que eu não conhecia. Até respirava aliviado por não ter vivido naquela época. O Apocalipse, porém, menciona flagelos que cairão em um futuro muito próximo. Passei a imaginar as pessoas gritando de dor por causa das úlceras e chagas malignas. Os mares e rios convertidos em sangue, o sol esquentando intensamente. Enfim, um quadro apavorante. Aquela noite quase não dormi. Eu me perguntava se era aquele o Deus de amor do qual tantos adultos falavam. Como um Deus tão bom pode causar tanto sofrimento às suas criaturas? Fiquei traumatizado com o Apocalipse. Ele me dava medo. Para mim, era um livro cheio de monstros e coisas horríveis. No entanto, o tempo passou e, com mais maturidade e conhecimento teológico, comecei a entender melhor tantas mensagens que, à primeira vista, pareciam assustadoras. Permita-me, neste capítulo, compartilhar com você algumas reflexões pessoais que me ajudaram a olhar o Apocalipse de outra maneira. O caráter e a paciência de Deus. Você já se perguntou alguma vez por que Deus é aparentemente duro e punitivo no Antigo Testamento? Por que foi tão cruel ordenando a morte dos habitantes de Canaã? Afinal, ele não é um Deus de amor? O interessante é que, se você ler o Novo Testamento, terá a impressão de encontrar outro Deus, o Deus que ama, espera e perdoa. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas consideram a Bíblia incoerente. Existe alguma explicação para os atos divinos de juízo? Podemos ter uma pequena luz para entender a aparente mudança da atitude de Deus? Seria ele injusto e vingativo? Em primeiro lugar, precisamos saber quem eram os cananeus que foram destruídos sem piedade. No livro de Levítico, encontramos uma advertência que Deus fez a Israel antes de entrar na terra prometida. Não façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Levítico 18, versículo 3. E o que Israel não deveria praticar? Todo o restante do capítulo apresenta as mais diversas perversões, depravações e desvios de conduta que os habitantes de Canaã praticavam. Ainda hoje, descobertas arqueológicas revelam artefatos que expressam a cultura depravada dos cananeus. Aquele povo tinha rejeitado completamente o Deus Criador. Na verdade, Deus teve muita paciência. O registro bíblico diz que a primeira vez que o Senhor prometeu a terra de Canaã para Israel foi quando Abraão ainda estava vivo. Naquela ocasião, Deus disse a Abraão: "Você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu." Gênesis 15, versículos 15 e 16. Você percebe que, apesar da vida licenciosa e libertina dos cananeus e o fato de não terem se importado com Deus, ainda assim, na perspectiva divina, a medida de sua iniquidade não se havia enchido? Infelizmente, o povo de Canaã não aceitou a salvação. No mundo habitado daqueles dias, eles se tornaram uma espécie de gangrena moral. Deus viu que era preciso amputar a perna para salvar o corpo. Mas teve paciência. Esperou, aguardou até o último instante, mas havia chegado o momento em que, se aquilo não tivesse fim, toda a humanidade seria consumida pela violência e depravação.
Deus havia feito o mesmo antes, na época do dilúvio. Esperou, suplicou, chamou, mas o livro de Gênesis afirma que o pensamento dos homens era constantemente mau, e foi preciso que o dilúvio viesse para salvar o remanescente fiel, formado por Noé e sua família. Destruição, uma escolha pessoal. 430 anos depois de a promessa ter sido feita, finalmente havia chegado o dia do acerto de contas. Na realidade, a morte e a destruição dos ímpios não são um castigo que vem de Deus. Essa é uma escolha do próprio pecador. Deus derrama sua ira contra o pecado, não contra o ser humano. Aqueles que morrem são os que não quiseram deixar o pecado. A destruição final é uma opção humana. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, versículo 23. Com isso em mente, voltemos agora ao livro do Apocalipse e à pergunta: Deus mudou? Veja como João descreve o Senhor Jesus por ocasião de sua segunda vinda. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Apocalipse 19, versículo 11. Aqui está de volta o Deus guerreiro. Ele julga e combate com justiça. Justiça não é dar razão a quem está errado. É dar a cada um a sua recompensa. Em um tribunal, o inocente deve ser justificado e liberto. O culpado deve ser condenado e preso. Essa é a verdadeira justiça. Os 7 últimos flagelos. Essas são cenas da volta de Cristo. Antes de isso acontecer, o mundo será testemunha dos 7 últimos flagelos da humanidade. João as descreve desta maneira: ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 1. Estes são os 7 flagelos. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Versículo 2. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Versículo 3. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Versículo 4. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com o intenso calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Versículos 8 e 9. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Versículos 10 e 11. O sexto flagelo será analisado no próximo capítulo. Então, o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Versículos 17 a 21. Você pode imaginar o cataclismo mundial que
tomará conta deste planeta quando tudo isso acontecer? Eu transcrevi os flagelos exatamente como estão descritos na Bíblia, pois a minha intenção não é enfatizar as tragédias que se aproximam. O meu propósito é fazer com que você medite nos momentos solenes que este mundo vive, embora milhões de pessoas nem percebam isso. Os últimos momentos de espera. O tempo é curto. Assim como no passado, Deus está esperando há muito tempo. Estamos próximos dos eventos finais. Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9. Como vimos no capítulo anterior deste livro, o que retém os ventos de destruição descritos em Apocalipse 7 é a misericórdia de Deus, que espera até que seu povo seja selado. Mas por que os anjos não devem começar a destruição até que os servos de Deus tenham sido selados? A lógica é clara. O selo de Deus será a proteção deles. Os flagelos não tocarão a vida dos selados. Lembre-se de que o primeiro flagelo cai sobre as pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, versículo 2. Nestes dias, Deus está chamando seus filhos. Ele quer colocar em cada ser humano o seu selo para identificá-lo e protegê-lo dos flagelos que sobrevirão violentamente no dia da cólera de Deus. Sangue na porta do coração. No Antigo Testamento encontramos muitos relatos da proteção de Deus sobre os que o buscam. Desde a queda da humanidade, a figura do Cordeiro se destaca nitidamente como o personagem central das Escrituras e aponta para o sangue do Cordeiro de Deus, derramado para limpar os pecados do mundo. Não existe salvação sem sangue. Não existe graça sem Cordeiro. A segurança dos primogênitos de Israel, por ocasião da Páscoa, não estava no fato de pertencerem ao povo de Deus. O israelita que não pintasse sua porta com o sangue do Cordeiro enfrentaria a morte em seu lar. Ver Êxodo 12, versículos 21 a 23. No que se refere a nós, não é o fato de participarmos de rituais que garante nossa salvação. Não é o batismo que nos salva. Nossa única esperança está no Cordeiro. Muitos israelitas sacrificaram o Cordeiro naquele dia, mas se não tivessem obedecido à ordem de Deus e pintado os umbrais da porta com sangue, quando o anjo destruidor aparecesse à meia-noite, seus primogênitos teriam morrido. A morte do Cordeiro não tem valor se o sangue não for aplicado à experiência pessoal do cristão. É preciso acreditar no Cordeiro, mas é preciso também ser fiel à palavra de Deus e pintar a porta do coração com o sangue. Você pode ter vivido a vida toda longe de Cristo, mas se, neste momento, abrir o coração e crer, certamente o Senhor Jesus o aceitará. Quando os flagelos caírem sobre este mundo, muita gente se perderá acreditando na Bíblia e na igreja, simplesmente porque não viveu em comunhão com Cristo, nem se arrependeu verdadeiramente de seus pecados. Acreditar é bom, mas não basta. Conhecer a doutrina é preciso, mas não é suficiente. O sangue tem que estar aplicado de forma pessoal na experiência do cristão, por meio de uma experiência de contrição, arrependimento e perdão. O grande dia está chegando. O céu e a terra serão estremecidos. As águas do mar não poderão mais ser contidas nos oceanos. Cristo virá, e nesse dia haverá somente dois grupos de pessoas: os que com fé se aproximaram do sangue do Cordeiro e foram leais a Deus, e os que desprezaram a oferta divina e desobedeceram a sua palavra. Convite de amor. Deus nunca destrói nada sem antes assinalar os seus servos. Ele os identificou no Êxodo e os está selando também em nossos dias. O sangue do Cordeiro nos umbrais das portas era o símbolo do sangue de Jesus. Um dia, ele morreu na cruz do Calvário e seu sangue foi derramado para salvar a humanidade. Era o cumprimento do sacrifício dos cordeiros do Antigo Testamento.
que apontava para o sacrifício maior que aconteceria no Calvário. A Bíblia declara abertamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Todo o que nele crê. Isso é o que realmente importa. Você pode ter vivido a vida toda longe de Cristo, mas se, neste momento, abrir o coração e crer, certamente o Senhor Jesus o aceitará. Não há passado que ele não possa perdoar. Não existe vida que ele não possa transformar. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Esse é o convite de Deus para você. Qual é a sua resposta? Para saber mais sobre o assunto deste livro, acesse livro.esperanca.com.br. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.